Olá! Hoje aprenderemos a elaborar um quadro resumo de áreas para um processo de parcelamento do solo na modalidade de loteamento. O quadro resumo de áreas tem como objetivo mostrar o cálculo das áreas parceláveis. Também comparar as áreas exigidas para a doação de áreas públicas e aquelas áreas que foram atingidas através do nosso projeto. Também tem a função de acompanhar a viabilidade da proposta de loteamento. Nós consideramos, nesse exemplo hipotético, a área total de uma gleba de 49.000 metros quadrados, a qual sofrerá o processo, então, de loteamento. No caso do Rio Grande do Sul, até 50.000 metros quadrados, nós teremos o processo simplificado de licenciamento ambiental. A nossa proposta de loteamento está sendo desenvolvida para o município de Erechim, no Rio Grande do Sul. Geralmente, antes do processo de loteamento, nós vamos ter um processo que se chama de retificação administrativa. Se concentra, então, no levantamento cadastral da área, o seu georreferenciamento, atualização das divisas, dos confrontantes, atualização da área na situação encontrada no local, a descrição do acesso oficial. Vamos verificar, então, no primeiro momento, a identificação da área parcelável. A área parcelável é igual à área total da gleba, descontadas as áreas que, pela legislação, não são parceláveis. A Lei 6766 de 79 e as suas atualizações vão falar que todas as áreas de preservação permanentes, chamadas de APPs, e as faixas de domínio não são parceláveis. Portanto, deverão sair das áreas contabilizadas para o nosso processo de loteamento. As áreas de preservação permanente são as faixas marginais de rios, córregos, perenes ou intermitentes, ou as faixas marginais de reservatórios naturais ou artificiais, também topos de morro, áreas com declividades acentuadas, banhados ou áreas alagadiças, ou ainda as áreas que têm problemas de saneamento e que não são possíveis de ocupação. Essas áreas deverão ser definidas e levantadas através, então, do estudo ambiental. Esse estudo ambiental é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com levantamento no local. A área da APP deverá constar no levantamento topográfico cadastral, e não é uma atribuição do arquiteto a sua definição, mas sim dessa equipe multidisciplinar que vai produzir um relatório, e esse relatório, então, se chama de estudo ambiental e será encaminhado para o pedido de licença prévia. De acordo também com a legislação, as faixas de domínio são as áreas de serviço ao longo das rodovias, ferrovias, estradas municipais, dutos, linhas de transmissão e outras infraestruturas importantes para as dinâmicas das cidades ou entre cidades. No nosso exemplo hipotético, então, nós teremos no nosso mapeamento que a nossa área de APP dentro da gleba é de 1.800 metros quadrados. E a faixa de domínio da rodovia, no caso uma rodovia federal, é de 30 metros, a partir do eixo da rodovia. Neste caso, nós vamos então considerar o eixo da rodovia, vamos trabalhar com uma linha paralela a esse eixo com uma distância de 30 metros. Nós vamos descontar da área da gleba somente
aquele trecho da faixa de domínio que ficará dentro do polígono da nossa área levantada. No nosso caso aqui, hipotético, nós vamos ter 3.000 metros quadrados. Assim, a nossa área parcelável é igual à área total da gleba menos a área de preservação permanente menos a faixa de domínio da rodovia. Finalizamos, então, com a área parcelável de 44.200 metros quadrados, que é a área que será utilizada como referência para a elaboração dos percentuais na continuação do nosso quadro resumo de áreas. Agora, nós precisaremos identificar quais são os percentuais exigidos para a doação de áreas públicas para o loteamento. Para isso, nós vamos verificar na legislação federal, estadual e municipal. Na Lei 6766 de 1979 e as suas atualizações, nós vamos ter os parâmetros de doação das áreas públicas no processo de parcelamento do solo na modalidade de loteamento. Até 1999, nós tínhamos a exigência que do total da gleba parcelável, nós tínhamos uma exigência de 35% de áreas de doação em relação a áreas públicas. Porém, a partir de 1999, nós tivemos essa alteração e que vai reconhecer que os municípios têm, através do seu plano diretor, a prerrogativa de definir quais são os percentuais de doação para as áreas públicas, de acordo com a sua realidade e com o seu zoneamento urbano. Passamos, então, para a redação da Lei Complementar número 11 de 2019, do município de Erechim. No seu artigo 17, há, então, a qualificação de quais são as áreas públicas decorrentes do processo de parcelamento do solo urbano. Seja, então, o arruamento, as áreas de equipamentos públicos e comunitários, também chamados de áreas institucionais, e as áreas verdes. No parágrafo 1º, nós temos então a definição de que o percentual dessas áreas públicas não pode ser inferior a 35%. Dessa maneira, mesmo que a lei federal não exija os 35%, no caso de Erechim, nós deveremos respeitar esse percentual. Parágrafo 2º, o percentual das áreas verdes não poderá ser inferior a 10% da área da gleba. Portanto, há uma convergência com a Lei Estadual 10.116 de 94, no seu artigo 26, no qual também define que as áreas verdes não poderão ser inferiores a 10%. E no parágrafo 3º, nós vamos ver que as áreas para implantação dos equipamentos públicos e comunitários não poderá ser inferior a 5%. Neste caso, aplicáveis às áreas parceláveis acima de 20.000 metros quadrados. Tanto para o parágrafo 2º quanto para o parágrafo 3º, nós vamos ter, então, uma observação. Não podendo resultar em área inferior ao lote padrão previsto no zoneamento. Para cada zoneamento definido no plano diretor, haverá uma área mínima para lotes. Portanto, ao elaborar o projeto de loteamento, deveremos considerar essa área mínima. No caso do percentual ser correspondente a uma área inferior a essa área mínima estabelecida pelo zoneamento, deverá ser adotada a área maior. Aqui temos um esquema gráfico, que geralmente é associado ao quadro resumo de áreas. Observem que as cores estão agrupadas pelas grandes áreas que são classificadas no quadro de áreas. Aqui podemos observar
que as áreas verdes, as áreas institucionais e o sistema viário, que compõem as áreas públicas, são percentuais referidos à área parcelável da gleba. Também podemos observar aquele processo inicial a respeito da delimitação do novo limite da gleba a partir de uma faixa de domínio de uma estrada municipal. Observem que nesse esquema nós não temos qualificadoras para os lotes. Todos os lotes são representadas com uma mesma cor. Da mesma maneira, todas as áreas verdes, todo o sistema viário e todas as áreas institucionais. Portanto, o quadro de áreas com as qualificadoras, com os usos, com as áreas dos lotes individuais, constitui um quadro de áreas em separado, um quadro de áreas secundário e detalhado. Quadro resumo de áreas são estabelecidas somente essas áreas que são, então, ou de domínio público ou de domínio privado, e também as limitações da área parcelável. Agora que nós já temos o entendimento das áreas exigidas para as áreas públicas, nós vamos continuar o preenchimento do nosso quadro resumo de áreas. Nós vimos que 10% da área parcelável precisa ser convertida em áreas verdes. Sistema viário, nós não temos nenhuma exigência estabelecida na legislação. As áreas para equipamentos públicos e comunitários é de 5%, já que a nossa área parcelável está acima dos 20 mil metros quadrados. E o total das áreas públicas é de 35%. Vamos agora preencher as áreas correspondentes a cada uma dessas exigências, sempre multiplicando a área parcelável pelo fator percentual. Temos, então, com, no mínimo, 4.420 metros quadrados para áreas verdes, 2.210 metros quadrados para a área de equipamentos públicos e comunitários, e o somatório dessas áreas deverão ser de, no mínimo, 15.470. É possível ter como parâmetro 20% de sistema viário, para que a gente possa atingir o mínimo das áreas públicas. Para a área de lotes também não há exigências legais. Vamos verificar, então, no nosso projeto geométrico, o somatório das áreas verdes. No caso hipotético, somamos 4.480 metros quadrados. No sistema viário, somamos 18.000 metros quadrados. Nas áreas de equipamentos públicos e comunitários, somamos 2.100 metros quadrados. Vamos fazer o somatório. Ao total, temos, então, 24.580 metros quadrados. Vamos calcular os percentuais atingidos. Verificamos que o mínimo de 35% foi ultrapassado para o somatório das áreas públicas. Porém, as áreas de equipamentos públicos e comunitários não atingiu o mínimo. Portanto, é preciso que a gente faça uma revisão no nosso projeto. Da mesma maneira, podemos estabelecer que o nosso sistema viário está superdimensionado, pois tínhamos como um parâmetro 20% de sistema viário, estamos atingindo o dobro, 40,72%. Há, nesse caso, um indicativo a respeito do cuidado com a viabilidade do empreendimento, já que o sistema viário precisará receber a maior gama de investimentos para o empreendimento, seja na terraplenagem,
na pavimentação e nas demais infraestruturas, como arborização, comprimento de fiação da rede elétrica, das tubulações das redes de abastecimento e tratamento de esgotos e de água potável. Vamos fazer a verificação do somatório dessas áreas e também, se necessário, a revisão do nosso projeto geométrico. Verifique também se não há um superdimensionamento das caixas viárias, ou seja, a largura de alinhamento a alinhamento, mas também se não há lotes ou duas ou mais frentes, configurando um desperdício do sistema viário. Tendo a configuração daquilo que é exigido pela legislação, faremos agora o somatório das áreas que foram atingidos pelo projeto. Vamos fazer o somatório dos polígonos correspondente às áreas verdes no nosso projeto geométrico. As verdes, fizemos o somatório e chegamos a 4.480 metros quadrados. O nosso sistema viário somou 18.000 metros quadrados. E a nossa área de equipamentos públicos e comunitários somou 2.100 metros quadrados. Perfazendo, então, somatório de áreas públicas igual a 24.580. Faremos agora o correspondente percentual a cada uma dessas áreas. Agora, nós vamos comparar aquilo que é exigido com aquilo que foi atendido no nosso projeto. Para áreas verdes, exigidos 10, atingido 10,14, estamos ok. Para o sistema viário, nós não temos exigências. Para as áreas de equipamentos públicos e comunitários, exigido é 5% e nós atingimos somente 4,75%. Precisamos de uma adequação. O somatório total das áreas públicas exigidas é 35% e atingimos 55%. Observamos que estamos bem acima do percentual mínimo exigido. Vamos verificar, então, o sistema viário. Nós temos aqui uma aproximação, para fechar os 35%, uma aproximação de 20% do sistema viário. E na nossa proposta, nós estamos com o dobro dessa área, em torno de 40,72%. É preciso, então, uma revisão do nosso projeto geométrico. Primeiro, se o somatório foi desenvolvido corretamente, e depois, então, temos um indicativo sobre um cuidado com a viabilidade dessa proposta. A verificação também deverá ser colocada a respeito de superdimensionamento do sistema viário, seja caixas viárias muito largas, considerando, né, o alinhamento a alinhamento, faixas de rolamento e os dois passeios. E também deveremos ver que a viabilidade se compromete, pois no sistema viário teremos um grande investimento para a implantação, seja na pavimentação, na terraplenagem, em comprimento de meio-fio, comprimento de outras infraestruturas de abastecimento de água, de energia elétrica, de drenagem e de tratamento de esgotos. Portanto, farei uma revisão do nosso projeto geométrico. Depois dessa revisão, cheguei à conclusão, então, de que eu consegui 11.500 metros quadrados de sistema viário, alterando de 40% para 26% de área de sistema viário. Da mesma maneira, eu vou proceder para a área de equipamentos públicos e comunitários. Vejam que essa diferença entre o exigido e o atingido é mínima. Então, com uma pequena adequação no projeto, é possível fazer essa complementação. Vamos passar de 2.100 para 2.230 metros quadrados. Podemos observar, então, que o somatório mínimo é de 35% e atingimos 41,20%. Dessa maneira, estamos, então, cumprindo todas as prerrogativas percentuais
da legislação no tocante ao exigido das áreas públicas. As unidades podem ser preenchidas também no quadro resumo de áreas, mas não é um fator obrigatório. No nosso projeto, estamos com 3 áreas verdes, 7 vias e 2 áreas institucionais. É preciso também fazer uma verificação a respeito da área mínima dos lotes, tanto para as áreas verdes quanto para as áreas de equipamentos públicos e comunitários. Se atende à área mínima dos lotes exigidos pelo zoneamento do plano diretor. Finalizada essa etapa, poderemos então fazer o preenchimento da área de lotes. É sempre bom fazer esse somatório a partir da planta do projeto geométrico, que serve também como uma verificação das áreas que são atribuídas, que essas áreas serão escrituradas no cartório de registro de imóveis. No caso do quadro resumo de áreas, nós temos ou as áreas públicas ou as privativas e comercializáveis. Não é possível ter nenhum trecho de área que não se enquadre numa dessas classificações. Portanto, os totais somatórios precisam fechar entre a área parcelável e o somatório das áreas públicas com as áreas de lotes. Fechando, então, 100% da nossa gleba. Lembrando que é possível, em casos de áreas parceláveis menores do que 20.000 metros quadrados, a supressão das áreas de equipamentos públicos e comunitários, no caso de Erechim. Nesse exemplo, nós teríamos, então, da mesma forma, cumprir o mínimo de áreas verdes e o mínimo de somatório das áreas públicas, zerando então aqui o percentual de área de equipamentos públicos e comunitários. Neste caso, nós estaremos declinando dessas áreas em favorecimento do sistema viário que está superdimensionado ou está maior. Deveremos ter um pensamento crítico a respeito dessa situação, já que muitas áreas necessitam de equipamentos públicos e comunitários, não sendo somente o parâmetro de ser considerado nesse tipo de projeto.